Boa noite, pessoas maravilhosas. Sejam muito bem-vindas à nossa super live de domingo, a nossa masterclass de emagrecimento inteligente. Hoje eu prometo te mostrar como emagrecer de forma inteligente, saudável, saborosa também, né? Que é o mais importante, e de forma definitiva. Eu já vou te avisando que quem ficar comigo até o final vai receber um presente especial que pode transformar de vez sua relação com a comida e com o seu corpo, com certeza, né? Então, se ajeita aí. Se você não pegou o caderno, vai pegando seu caderno, sua caneta e nós vamos juntos nesta jornada. Vamos lá, antes de iniciarmos, né? Eu quero te conhecer. Quero saber de onde que você é, de onde que você, de que cidade, de qual bairro. Coloca aqui também, né? Se você está com mais alguém aí, é só você que está assistindo. Coloca também aí se você já me segue há muito tempo. E vamos lá. Eu quero aproveitar e perguntar para você se, se você já fez alguma dieta maluca, né? Eu acho que, ou várias dietas malucas. Se você conseguiu realmente emagrecer, mas eu acho que a grande maioria das pessoas, se já fizeram, se já passaram por um processo de emagrecimento, uma dieta, de repente maluca, né? Passa fome, e daí quando volta, volta tudo, engorda tudo, e acontece com aquele efeito sanfona, né? Rebote. Emagrece, até consegue emagrecer, mas não consegue se sustentar, né? Mas então me escreva, só para eu saber. Eu acredito que a grande maioria das pessoas já passou por um tipo de dietas assim, né? Então, vamos lá, quero saber de você. Me conta aqui. Ah, olha só. Ah, é a grande maioria, né? A grande maioria das pessoas. Eu também. Sabe que há um tempo atrás, eu nunca fui gorda, né? Eu sempre mantive meu organismo, sempre mantive uma dieta, eu sempre fui atleta, né? Ou fiz minha vida toda exercício e continuo fazendo. Mas teve um período que eu queria mais, né? Porque mais do meu corpo, né? Eu queria poder ficar trincadinha, né? Mostrar meus músculos e tal. Então eu entrei eu já fazia treinamento numa academia, mas eu entrei em uma outra academia, né? Específica, né? Funcional, um cross, né? Ali sim eu consegui, nossa, desenvolver muito mais, né? Meus músculos apareciam. Só que era uma coisa assim muito, uma coisa que a gente não consegue manter. Realmente, eu fiquei ali nessa academia, né, nesse cross aí durante um ano. Mas assim, para você realmente é muito exagero daí, tá? E aí a gente tomava muito suplemento, né, muitos pré-treino, pós-treino, mas realmente consegui manter meu corpo, né, por um período, mas é uma coisa que a gente não consegue por muito tempo, né? Quem que vai ficar? Era todo dia treinamento, era todo dia, além dos meus outros treinamentos da outra academia, né? Então é demais também. E daí eu resolvi fazer assim, não, espera, por que que eu estou exagerando, né? Não há necessidade também. E, e daí eu queria saber de você, se você foi também, se você já passou por isso, né? Se você é daquele exagerado também, e tem a questão de se é sedentário, se a vida toda foi sedentário ou não. Contem nos comentários, eu quero saber, né? Olha que legal. Então, eu quero ir direto ao assunto, tá? Vamos direto ao ponto, porque para a gente emagrecer, né, de forma eficaz, não é passar fome, né? Não é comer, não é você ver ali, as pessoas que fazem treinamento pesado, né? E comem frango com batata doce, e come 6 vezes no dia, né? Sabe, come coisa demais, é aquilo, todo dia. Você vai enjoar, você não vai aguentar por muito tempo. Olha, você tem que ter uma mente muito, mas muito, 100% para você conseguir fazer essa dieta todos os dias, o dia inteiro, comendo 6 vezes por dia. É muita coisa. Então, assim, as pessoas dizem, ah, mas aquela conversa é que você pode comer a cada 3 em 3 horas. Veja, aqui, eu acho que a maioria de nós aqui, nós não somos atletas, né? Atletas de alta performance, tipo assim, lutadores, né? Jogadores de futebol. Nós estamos falando de pessoas comuns, né? Então, assim, não necessariamente precisaria comer de 3 em 3 horas. A não ser que seu metabolismo seja acelerado, né? Aí tudo bem. Até ainda é uma sorte, né, para quem tem metabolismo acelerado, né? Então,
aquela ideia aqui não é a gente passar fome. E também não é comer batata, né, doce com frango o dia inteiro, né? Mas, e também muito menos cortar o que você ama, né? É sobre a gente entender o nosso corpo, respeitar a sua fome, escolher os alimentos que trabalham a teu favor, né? Porque vão auxiliar você em determinados momentos, tá? Então, vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar dessa prática milenar, tá? E tem base histórica, tá? Bom, e científica também, inclusive. O jejum, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Ou já fizeram. Me conte aqui. Então, olha só. O jejum é uma das práticas mais antigas da humanidade. Não é de agora, o jejum é agora de 5, 6 anos atrás, não, 10 anos, 20 anos, não. O jejum, realmente, como prática, né? Como prática, assim, antiga, né? Com certeza muita gente já ouviu. Mas a questão de usar ele como ferramenta, né? É diferente, tá? Porque aqui, o que nós vamos falar aqui, a questão das práticas, né, milenares aqui, vamos lá, das culturas, né? As civilizações antigas, muito antes de ser estudado pela ciência, já era usado como ferramenta de purificação, tá? Disciplina mental, né? Vamos lá, recuperação de saúde. Muitas pessoas já usavam isso há muitos anos, tá? Vamos entender ao longo da live que o jejum não é uma forma de dieta, né? Mas sim é uma ferramenta inteligente para ajudar o teu corpo, né? O meu corpo, o seu corpo a recuperar, né? E vamos entender o porquê. Por que recuperar? Porque assim, veja, imagine que se você não é um atleta, que você precisa estar correndo de 3 olha só o tempo que o teu organismo precisa ali para ficar desenrolando ali aquele alimento, aquela comida. Daqui a pouco ele está trabalhando ainda e você já está jogando mais. Tá? Então, nós, pessoas normais, a gente precisa entender que não é dessa forma. Tá? Hipócrates, né, o considerado que é o pai da medicina, tá? Ele já recomendava jejum em casos de enfermidades, né, em casos de entender o seu corpo, né, porque ele já percebi naquela época, não vou dizer assim que tinha pessoas gordas, né, mas tinha pessoas que já comiam de forma errada, né, você vê que não é de agora, né. Também tradições espirituais, né, como o judaísmo, o islamismo, hinduísmo, budismo, eles já incorporam isso, né? O jejum como prática de disciplina, de clareza mental. Imagine se você conseguir ficar um bom tempo em jejum, olha quanta clareza você vai ter na sua vida. As pessoas falam, mas Adriana, será isso? Ó, Jesus, né? Jesus, ele já praticou o jejum, né? 40 dias no deserto. Né? E aqui nós não vamos falar, não vamos adentrar muita questão religiosa, né? Mas quando Jesus ele estava se preparando, né, para o seu ministério, né? Então ele jejuou para ele ter justamente esse caráter espiritual, né, mental, tá? Então, enfim, não vamos, como a gente falou, não vamos entrar nessa questão religiosa, né? Mas o que que a ciência mostra, né? O que que a ciência moderna diz sobre o jejum terapêutico inteligente, que é a área que a gente atua aqui, né? O biohacking. Então, vamos lá. O que que as pesquisas, né, recentes mostram? Que o jejum, ele não é apenas uma tradição cultural, mas ele é uma estratégia fisiológica, né? Fisiológica poderosa, tá? Tem revistas aí, eu trouxe até, eu desenvolvi um PDF, né? E lá tem todas as informações mais aprofundadas, né? De canais, né? Mais da gringa, lá vamos dizer assim, né? Que fala sobre essa movimentação de inteligência de quem já utiliza, né? O jejum como ferramenta, né? Metabolic Street, né? O que que vamos dizer? Vamos falar de forma mais rápida e depois lá na frente, mais lá para frente, a gente vai se aprofundar mais nos tempos, né? Quando você inicia o jejum, né? De 12 a 16 horas, o que que acontece, né? Se você ficar com seu corpo sem comer, né? Vamos assim, resumidamente, o corpo ele começa a trocar glicose, né? Como combustível por gordura, né? E o corpo começa a entrar nesse movimento de cetose, né? Vamos lá. Então, ele troca a glicose como combustível por gordura e corpos cetônicos, né? Tá? Aí, nesse processo, conforme você vai ficando mais tempo em jejum, né? Vai acontecendo a autofagia. O que que é autofagia, né? Um processo
Vamos entender de forma bem resumida, é um processo de reciclagem celular, né? O que ele vai promover? É, ele remove as proteínas, né, as danificadas, né, os resíduos, que vai reduzindo também a inflamação e riscos de doenças. Então, olha o que acontece quando você fica em jejum. Quanto mais tempo, mais o teu corpo vai fazendo essa limpeza, né? Aí nós temos também a questão da sensibilidade à insulina, né? É, quando você, quando você pratica o jejum mais regularmente, né? Vai melhorar uma resposta das células à insulina, tá? E lá na frente a gente vai explicar mais profundamente também. Só estou fazendo um resumo, assim, só para a gente entender o que a gente vai falar aqui. E olha só, ajuda na prevenção e a reversão da resistência insulínica. Isso é muito importante a gente entender, tá? O que vai também nos favorecer, né? A nossa saúde cardiovascular. Os estudos clínicos mostram a redução da pressão arterial, triglicerídeos, né? Os marcadores inflamatórios. Tudo isso a gente vai aprender. Longevidade, né? Vamos lá. Protocolos, né, de jejum terapêutico, como estudados em várias clínicas aí, né? Vamos falar de Harvard, por exemplo, tem um estudo muito aprofundado lá, né? Eles estão associados à desaceleração de processos de envelhecimento celular. Olha como é importante, olha como é profundo você estudar sobre o jejum, tá? Nessa linha do tempo, né? É, fisiológico do jejum terapêutico, vamos iniciar assim. Vai que você fica lá amanhã sem comer, por exemplo, né? 0 a 4 horas. Digestão e absorção de nutrientes da última refeição. Nesse tempo que você fica sem comer, isso já vai acontecer ali dentro. O teu organismo vai pensar, bom, ela come todo dia, toda manhã ela come, então não vai acontecer nada. Só que o teu organismo fica esperando, né? Ele fica trabalhando a digestão anterior, mas ele fica esperando. Como não vem, opa, dá um alívio, né, pro organismo. Vou continuar fazendo a digestão daquele alimento que já está aqui, tá? E veja, esses valores, eles são aproximados, tá? Vai variar de pessoa para pessoa. De 4 a 12 horas, há uma queda gradual da insulina do nosso corpo, né? Começa ali a já acessar a gordura, tá? De 4 a 12 horas. Imagine que maravilha. Você começar a perceber, se você olhar assim em volta de você, já está diminuindo aquela barriga. E realmente muito interessante quando você começa a fazer jejum, como você começa a se perceber, né, no espelho, tá? Aí vai aumentando aí, de 12 a 16 horas. Há um aumento grande de corpos cetônicos. O que é isso? Né? Vai te facilitar ter mais foco mental. E aí vai começar também, nesse momento, de 12, 14 horas, já começa a autofagia, tá? A gente vai explicar também mais profundamente. 16 a 24 horas, aí sim, começa a queima de gordura intensa, né? É onde vai acontecer ali todo o reparo celular, né? Vai reduzir a sua inflamação, e, enfim, nossa, o teu corpo vai começar a se entender ali, não, vamos tirar isso aqui não presta, isso aqui não presta, porque você não está jogando mais alimento, você não está jogando mais doce, você não está jogando mais nada. Então, o teu corpo tem que estar tirando ali, da onde? Gordura da onde? Da onde fica justamente da barriga, esses cantinhos da gente, né? Onde fica ali no vão das pernas, ali, né, no quadril, ali, onde tem mais gordura é onde ele precisa tirar energia, né? Porque nós precisamos de energia, então, e é a gordura que vai te dar energia. E como você não envia alimento, teu corpo vai fazer isso para ele. Olha só como o nosso corpo é inteligente. Com 24 horas de jejum, nós já começamos a autofagia profunda, né? Que é uma renovação celular intensa. E diante de tudo isso, vai acontecer os benefícios metabólicos, né? Máximos, assim, né? Que daí realmente é um uso terapêutico. Deve ser, na verdade, aqui, depois de 24 horas, se você não teve nenhum problema, né? Em ficar 24 horas, não tem problema você ficar 25, 26 horas, nenhum. Nesse período, você vai se conhecendo. É por isso que é muito interessante o autoconhecimento. Você conhecer teu corpo, né? Você nunca fez. Tá? Na primeira vez, pode ser que não dê, né? Aí você faz a segunda vez, na terceira. Se você vê que não dá certo, tudo bem. Nós vamos partir para uma outra informação, uma outra ferramenta. Mas se você tem condições de fazer jejum, você vai perceber, além de emagrecer, além de você perder esses pneuzinhos, que é o que é a ideia das pessoas, né? É justamente aqui que fica, né? Na barriga, é nesses cantinhos onde fica a gordura localizada. Você pode fazer o que for, a não ser se cortar ali, né? Ok, mas se você não tem dinheiro, não,
faça jejum. Jejum terapêutico inteligente, tá? Se você passar de 24 horas, se você tiver um acompanhamento, seria melhor, tá? Por quê? Com esse acompanhamento, você vai saber o que tipo de suco tomar, porque você pode sim fazer um jejum com líquidos, é normal, é lógico, não é só água, tá? A gente vai aprender aí que não é só água, é justamente isso. Você vai ter essa sensação que você não está com fome. Por quê? Porque você está tomando chás, justamente os chás específicos, né? Para acelerar o teu metabolismo, né? Você pode tomar realmente, só não pode tomar nada com açúcar, né? Café você pode tomar, claro, também no limite, né? Então, assim, durante esse tempo, né? Sim, a gente vai tomar nossa água, a gente vai tomar nosso suco. O suco aqui, logicamente, né? Natural mesmo, né? Da própria fruta mesmo, nada né? de embalagem, né? Com açúcar, nada aí, tá? Tá, mas eu quero entender, né? Por que é chamado de inteligente, né? Vamos lá, o jejum terapêutico inteligente, como já falei, não é passar fome, de forma aleatória. Na verdade, a gente vai, entre aspas, passar fome. Mas, assim, vamos entender o que é esse passar fome, tá? Senão as pessoas falam assim, não, mas eu não quero fazer, não quero nem entrar nisso. Mas vamos entender, né? Vamos lá. Porque tudo é planejado, né? Você vai se planejar, você vai conforme o teu estilo de vida, tá? De vida e de saúde. Então, vamos entender isso, porque daí, conforme você vai trabalhando essa ferramenta, você vai colocando aí a hidratação mais adequada para você, água, chás, sem açúcar, lógico, café sem açúcar, tá? E daí, vamos lá entender também com a quebra do jejum, né? Tem que ter tudo uma estratégia, né? O que que eu vou comer? O que que eu vou tomar quando eu fazer o jejum, tá? Proteína, gordura, vegetal, pão, o que que eu posso comer, tá? Tem tudo isso também. Não adianta eu ficar lá 24 horas em jejum, porque querendo ou não, você fica pensando, meu Deus, você fica contando as horas. Depois que você acostuma, não, tá? Depois que você acostuma, você vê que como, nossa, como é tranquilo você fazer jejum. Mas nas primeiras horas, você fica assim, meu Deus, não passa, tá? E daí você fica todo esse tempo em jejum, aí de repente você vai lá, quando terminou de jejum, você vai lá e come uma batata frita, você come um pão, e daí, entre aspas, assim, vamos dizer que você perdeu as 24 horas de jejum. Não, entender por quê, tá? A gente precisa alternar os dias, né, da alimentação nutritiva para que a gente evite esse estresse excessivo no corpo, querendo ou não, né? A gente está sem se alimentar, a gente está sem levar alimento para o corpo, sem nutrir o corpo, tá? Entre aspas, tá? Porque aqui, quando a gente adiciona ali água, chás, né, funcionais, a gente acaba trabalhando, assim, ao nosso favor, né? O jejum, nós vamos trabalhar ao nosso favor. Porque o jejum, né? Voltamos a falar, isso é uma ferramenta ancestral. Ela é validada pela ciência moderna, né? Então, assim, ó, lá há muitos anos atrás já se fazia, né? De forma inteligente, tá? Vai melhorar a nossa saúde metabólica, né? Com tudo isso, né, que a gente está falando, vai reduzir a nossa inflamação, vai aumentar a nossa clareza mental, né? Pode ver que quem faz meditação, né? Principalmente quem faz pela manhã, que é o ideal fazer meditação, né? Você já sai, você levanta da cama, faz a tua gratidão ali, faz a sua meditação, sem nada na barriga, você não precisa sair comendo, né? Você fez ali, olha só como você vai te dar mais clareza mental, você vai conseguir fazer os movimentos, né, da meditação, do yoga, no caso, você for fazer sem comida no estômago, né? Você vai conseguir trabalhar também todo esse processo também do yoga, né? O jejum vai nos ajudar muito na longevidade, vai apoiar a nossa vida a ter mais longevidade. Olha que fenômeno, né? Quando a gente aplica de forma inteligente e personalizada. Por que personalizada? Porque nem todas as pessoas podem fazer jejum, né? Às vezes você está passando por um problema mais sério, então o ideal realmente é a gente sentar e definir como que nós vamos trabalhar o jejum para você, tá? E se lá na frente não conseguirmos, tá? Tudo bem, a gente vai tentar de outra forma, tá? Porque quando você trabalha de forma inteligente, né, personalizada, ele vai tornar-se um aliado a você, né? Seguro, eficaz, né?
para o próprio emagrecimento, na nossa saúde integral. Aí você pode falar para mim, puxa vida, Adriana, mas eu não queria passar fome, não queria passar fome para emagrecer. Inclusive, eu não vou falar nomes, mas é uma aluna minha de 15 dias atrás, né? Ela estava na minha mentoria, e daí eu já no início, a gente já conversou, nós já fechamos, ela precisava emagrecer muito, né? Ainda precisa emagrecer um pouco, mas ela já emagreceu 6 quilos aí, em 15 dias. Ela só não emagreceu mais porque ela andou comendo umas coisas aí, e daí, né, atrasou um pouco o emagrecimento. Mas, mesmo assim, ela já perdeu 6 quilos. Então, aí ela falou para mim, bem no início, né, da nossa conversa ali, ah, Adriana, mas eu não quero passar fome, né, para emagrecer. Aí eu falei para ela assim, olha, o jejum terapêutico inteligente não é sobre sofrimento, né, ou privação, é sobre estratégia. Na verdade, nós vamos usar o nosso corpo ao nosso favor, tá? Nós vamos dar-se a impressão que você vai passar fome, tá? Ou privação. Mas você não vai, porque nós vamos entender ao longo da live como o que eu tenho que fazer, né? Quando eu faço o jejum, tá? E, porque, veja só, aí eu fui explicando para ela, né? Quando a gente come o tempo todo, né? O corpo passa o dia todo ocupado, né? Ele tem que estar ali ocupado, processando a comida, né? E trabalha e joga insulina, né? O que é insulina? A insulina é o hormônio que armazena energia, tá? Então ele fica ali constantemente alto, trabalhando, fica constantemente enviando insulina, tá? E assim, dificilmente o corpo acessa a própria gordura como combustível, porque você já está enviando gordura, né? Então, e ali, enviando, o teu corpo tem que trabalhar de forma inteligente, né? Aí, ali, olha só, então o corpo ali está ali, nossa, o que acontece, né, quando a gente faz o jejum inteligente, tá? Ele cria uma janela controlada, tá? Sem calorias. Porque você não está enviando calorias, né? E daí você vai dizer assim, mas Adriana, eu gostaria de treinar pela manhã, eu estou em jejum. Como é que eu vou treinar em jejum? Veja, vamos fazer aqui uma recapitulação. Se você jantou à noite lá, às 20 horas, né, às 19 horas, o teu corpo ainda está em processo de digestão. Ainda pela manhã, ainda você tem ainda alguma coisa ali, né? O corpo está trabalhando. Então, naturalmente, você não está em jejum fazendo atividade física pela manhã, tá? Então, o que que nós fazemos no jejum inteligente é justamente criar uma janela, né, controlada sem calorias, que vai permitir que a insulina diminua e o corpo troque a fonte de energia, tá? Então, não preciso mais ficar fazendo com que o pâncreas trabalhe ali enviando insulina, né, para desenvolver a fonte de energia, né? Da glicose que você come, né? Para a gordura que você já tem armazenada, tá? Então, isso significa o quê? Que ao invés de passar fome, você está se alimentando de dentro para fora, tá? Está usando o próprio estoque natural que o corpo, né, guardou ali, de gordura, né? E é como trocar o botão de energia de externo para interno, tá? Isso já tem ali guardado. E olha só, mas daí, Adriana, eu preciso fazer todos os dias? Não, é isso que a gente trabalha. Tá? É justamente por isso que a gente precisa entender nosso corpo. Vou dizer assim, a gente precisa também fazer, por isso que eu falo de personalizar para você. Porque você tem um trabalho, um dia a dia, né? Então, às vezes, você vai precisar ir numa festa, né, um evento, então você vai se entender, ó, naquele dia você não vai em jejum, é lógico, né? Você faz antes ou faz depois, tá tudo bem. O que a gente não quer, a gente não vai deixar de viver, né? A gente não vai deixar de, né, nossa, sofrer agora para poder emagrecer. Mas a gente precisa entender, precisa entender tudo isso que está acontecendo na nossa vida, tá? Então, o outro ponto que a gente precisa entender, né, do jejum inteligente, que nós falamos no início da live, é que na verdade, a gente não fica o dia todo sem comer. Tá? Por quê? Vamos entender aí as opções. Eu não preciso necessariamente ficar às 24 horas, 30 horas. Claro que quanto mais a gente vai passando horas em jejum, a gente precisa. Opa, eu não posso estar na rua, né? Eu já tenho que estar em casa. Por exemplo, posso pegar um fim de semana e fazer mais de 24 horas, tá tudo bem, mas eu estou em casa, tá? Mas assim, vamos lá.
Então, eu não vou ficar o dia todo sem comer, dependendo da duração que eu escolher de fazer, né, o jejum, tá? Aí eu vou escolher, vamos lá, se você pode optar, né? Escolher aí uma duração para você, para cada tipo de pessoa. Às vezes você pode escolher 12 horas, tá? Eu jejum a partir de 12. Tá? Você pode fazer, começar com 4, com 8, ok. Mas o iniciante começa com 12, tá? Aí 14, 16, 18, assim vai. E no restante do dia, o que acontece, né? Nós fazemos as refeições completas e nutritivas. Você não precisa agora assim, agora depois que eu terminei o jejum, eu vou comer um monte porque eu tô com fome. E daí, primeiro que você não vai conseguir fazer isso, né? Porque depois que você acostuma o teu corpo, você percebe que você não precisa de tanto. Não precisa de tanta comida. Por que esse exagero? Por que precisa ter esse exagero? Ai, preciso comer, o que está acontecendo? Então, aí nós vamos entender a questão emocional também. Tá? Às vezes não é nem fome, às vezes você está sentindo sede, às vezes você nem tomou água naquele dia. Então, tome, sentiu uma fome, né? Ali, depois que você fez o jejum, depois que já se alimentou e passou o dia, você sentiu que está com fome, mas tome uma água. Às vezes é só isso que está faltando, tá? Então, vamos lá. 12, 14, 16, 18 horas, né? E assim vai. Aí, desse período, né, das janelas, a gente pode fazer as refeições completas, né, nutritivas, com proteínas, né, com gorduras boas, carboidratos de qualidade, carboidratos fortes, né, a gente vai tirar os carboidratos fracos, a gente vai entender também o que são, né, os carboidratos fracos, quais são os carboidratos fortes. Então, isso, conforme a sua alimentação, vai manter a sua saciedade, tá? E aí vai evitar os picos e quedas bruscas de energia. Tá? E o que acontece? Vamos lá. Por que acontece nessa queda brusca de energia? Porque às vezes você também não come, né, um carboidrato. Nosso corpo precisa de carboidrato. Ah, eu posso comer um bolo, né? Olha, a gente podemos falar sobre esse assunto, né? Você sabe muito bem o que tem um bolo, né? Um bolo de festa, e, né? O que tem? Só açúcar. E a gente sabe, a gente já conhece que o açúcar, o nosso corpo não precisa de açúcar. O nosso corpo precisa de, sim, de gordura, proteínas, carboidratos bons, carboidratos de qualidade, tá? E quando a gente entende tudo isso, né, é, essa qualidade dos alimentos, né, isso vai manter a nossa saciedade e vai evitar, então, picos e quedas de brusca de energia. Além de tudo isso, vai ajudar, que é o principal aqui, né, o nosso emagrecimento. Então, esse descanso controlado, ele vai, nossa, quando a gente entra no jejum, a gente deixa o nosso organismo dar um alívio, né, no nosso organismo, né? Porque esse descanso controlado, justamente o sistema digestivo vai conseguir entender o que está acontecendo ali. Daí, conforme vai passando as horas em jejum, o teu corpo vai reduzindo a inflamação, vai melhorar a sensibilidade à insulina, né? Vai estimular a autofagia. E o que é autofagia? É uma faxina das células, tá? Ele vai eliminar as células ruins do corpo. Todos têm, né? Nosso corpo é tão inteligente que ele desenvolve tudo isso. E até para a nossa proteção, tanto as células boas quanto as células ruins. Os dois precisam existir, mas os dois precisam existir em harmonia. Agora, não tem nem só bom, nem só ruim, sempre em harmonia. Então, quando a gente passa por esse processo, né, de jejum inteligente, o nosso corpo então começa a estimular a autofagia, que vai fazer essa limpeza, essa faxina das células. Como eu já falei, aumenta muito o nosso foco mental, a nossa disposição. Dá-se a impressão que você vai ficar cansada, que você vai ficar com sono, que você não vai ter. Nossa, como que eu vou. Como assim? Eu vou ficar sem comida e ainda vou ficar com energia? Sim, você vai perceber o quanto energia, o quanto de disposição você vai ter no corpo, com menos comida. Tá? Além da gente, que a gente já falou, né, que vai reduzir a inflamação e vai reduzir o inchaço na sua barriga. E a gente vai entender também como a importância da gente conhecer os tipos de alimentos, o que faz, o que dá inchaço no meu corpo, né? Ou seja, a inteligência do jejum está no quê? Em escolher a hora certa de comer, a hora certa de não comer, né? Para que o corpo trabalhe em harmonia. A gente precisa ajudar o nosso corpo, né? Não é porque ele é inteligente
que eu vou ficar fazendo meu corpo trabalhar ali, ó, né? O dia inteiro, 24 horas. É lógico que uma hora vai cansar, é lógico que uma hora vai dar alguma falha ali. É igual um carro, né? Você fica ali só dando pau ali, desculpa a expressão, o dia inteiro só rodando, não vê esse, né? Você precisa saber se tem gasolina, se tem óleo, se tem água, se os pneus estão direitinho, né? Com a pressão certinha. Então, assim, é muita coisa para a gente saber, né? E daí o corpo não seria diferente. Então, a gente trabalha com essa inteligência, né, com essa estratégia do jejum, né, justamente para a gente ajudar o corpo a trabalhar em harmonia. E, e você só sente aquela fome desesperada quando você está malnutrida, quando você está malnutrido, ou seja, você está em desequilíbrio hormonal, tá? Justamente o que o jejum, junto com a alimentação correta, ajuda a corrigir. Porque assim, se você nunca fez jejum, né? Você acorda de manhã, toma o seu café, você põe lá teu pão com a margarina, né? Toma o teu café com leite, açúcar, vai trabalhar, né? Aí você acha que você está nutrido ali. Você só comeu. Nutrição, olha, sinceramente, muito pouco, tá? Margarina, primeiro que margarina não é alimento, né? É um produto alimentício. A gente não vai se aprofundar muito nisso nesta live, né? Vamos falar na próxima live. Que justamente, né, a margarina, ela, ela é 1% para ser plástico, né? Plástico saborizado. Nossa, que maravilha, né? E tem muita gente que diz, nossa, mas margarina é muito mais saudável que manteiga. Pode ser que ela tenha menos calorias, mas saudável não é, porque justamente ela está na, na descrição ali de produto alimentício, tá? Não tem nada de alimento, não vai te trazer nada de legal para o organismo, tá? Então, nós estamos falando aqui, tá? O segredo, né, da gente poder entender, o segredo no jejum é que você não está passando fome, você está queimando estoque e regenerando o seu corpo, tá? O jejum terapêutico inteligente, veja, tem vários tipos de jejuns, tá? Tem jejum intermitente, como as pessoas falam, tem jejum terapêutico inteligente. Nós estamos fazendo, né, nós estamos trabalhando aí já há um bom tempo, jejum terapêutico inteligente. Por que terapêutico? É muito mais completo, né? Porque eu não vou ficar o dia todo só tomando água. O jejum terapêutico aqui, ele engloba chás funcionais, tá? E isso não vai alterar o resultado final. Justamente é a diferença. Justamente se você iria ficar 12 horas em jejum apenas, você consegue ficar 14. Você consegue ficar 18, consegue ficar 24 horas. Por quê? Porque dá-se a impressão que o chá que você vai tomar, ele vai te dar uma saciedade. Nossa, eu vou ficar mais uma hora. Aí você vai passando. Aí você percebe que nossa, passou 24 horas muito fácil. Tá? Então, eu volto a falar. O jejum terapêutico inteligente não é sobre sofrer. É sobre a gente usar essa pausa alimentar, vamos dizer assim, né? Como uma ferramenta de limpeza, tá? Um equilíbrio, né? E para queimar a gordura, que é a função principal do jejum, né? É justamente isso, é queimar a gordura. Quanto mais tempo você fica, mais gordura queima. Então vamos lá, vamos voltar, né? Ao que nós estávamos falando no início da live, né? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Se vocês quiserem comentar, tudo podem comentar, tá? Que eu não vou responder agora, mas no final da live a gente faz aí a gente conversa aí, eu vejo as mensagens de vocês, tá? Pra gente poder. É muito assunto, tá? A live ela é muito densa, tem muito conteúdo, mas assim, eu não se preocupe que ao final eu vou responder as mensagens de vocês, né, nós vamos falar muito ainda, tá? Então, mas continue, podem escrevendo aí, que depois a gente vai responder tudinho em vocês, tá bom? Ah, vocês aí, vou dar uma pausa para vocês, para ver se vocês entenderam mesmo, querem que eu volte, já que eu estou aqui, né? Quero saber o que vocês estão achando, se você já fez jejum alguma vez na vida, já ficou um bom tempo sem comer, tá? Olha, se você ficar sem comer, tá tudo bem, o ideal é não ficar sem tomar, sem se hidratar. É muito importante a hidratação, tá? O legal do jejum é que se, por exemplo, né, você janta lá às
às 20 horas. E também não adianta a gente fazer jejum e comer meia-noite, né? E daí falar, não, maravilha, agora só amanhã, meio-dia, que eu vou comer. Tá? Aí nós vamos também falar sobre isso, que é muito importante também. A gente precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar o nosso corpo de forma inteligente. Né? E com isso a gente precisa entender sobre o ciclo circadiano do nosso corpo. Mas a gente vai falar mais lá na frente. Deixa eu voltar aqui e responder a Mariane aqui, tá? Do jejum, tá? Pode começar pequeno, tá? Nunca fez, então ó, comece pequeno, comece com 12 horas. Com 12 horas a gente vai sentir uma diferença. E ao passar dos dias, né, você pode fazer um dia sim, um dia não. Ou assim, tem várias formas de você trabalhar o jejum. Às vezes você vai passar por um. Olha, veja só, uma reunião importante com o seu chefe, tá? Ou com uma equipe de trabalho aí. Vai em jejum. Você vai ver como vai melhorar muito o teu foco, né? A tua clareza mental para resolver. Você pensa assim, capaz? Sério mesmo que indo com fome, eu vou conseguir ter clareza? Sim. Isso que eu falei para você. Por quê? Porque o teu organismo ali, ó, o teu estômago deve estar trabalhando, né? Para desenrolar aquela comida ali, né? Você comeu, né? Enfim. Quando você não envia nada pela manhã, o teu corpo está mais leve. E daí você consegue se entender em tudo, né? Tá mais leve, sabe? Aí você consegue pensar melhor. Você já pensou? Você vai lá, come um monte, achando que não, vou comer bastante, porque, nossa, é muito pesada. Você vai estar mais cansada, porque é natural, né? O corpo tá queimando, tá ali, ó, cansativo ali, sabe? Então, gente, vamos, vamos estudar mais profundamente sobre esse assunto, tá? Então, comece pequeno, comece com 12 horas. Depois o seu corpo, você vai se entender se ele vai responder bem, com certeza vai, tá? Aí você vai aumentando, aos poucos você vai aumentando, aumenta para 14 horas. Com 14 horas, olha só, o jejum começa com 12, ok, mas com 14 horas já começa a queimar, já começa a queimar gordura com 14 horas, tá? Ou 16, tá? Que esses são os jejuns para pessoas iniciantes, tá? E uma frase de impacto que eu quero deixar para você aqui não é comer menos, é comer certo, tá? E daí eu quero perguntar para você aqui, você já testou o jejum desta forma inteligente? Tá? Conta aqui no chat, quanto tempo você conseguiu fazer? Até você como criança, tá? Às vezes teu pai e tua mãe queria que você comesse pela manhã, né, para ir para a escola, às vezes você não queria. E você ia, até não comia, ficava toda manhã sem comer, você já estava fazendo jejum, né? Não de forma estratégica, porque você não sabia, mas você já fazia jejum. Olha que interessante. E daí, quando a gente se entende aí no jejum, tá? De horas, quanto mais horas, você vai perceber que o seu inchaço vai diminuir, seu estufamento, né? Se comer alguma coisa assim, porque teu rim, teu fígado, né? Nossa, tá tudo ali trabalhando. E daí vai diminuir o inchaço. Claro que não é só o jejum que vai diminuir o inchaço. É o que você vai comer também após o jejum, tá? Isso também é muito importante a gente nutrir de forma correta. Como eu falei, você pode ficar lá 24 horas, 30 horas, 40 dias sem fazer jejum. Mas se você vai e come um bolo, pode ser que você tenha perdido todos esses dias de jejum. Mas por quê? O teu corpo está limpinho. O teu corpo está limpinho para receber aquele alimento perfeito, aquela nutrição perfeita. Aí você vai lá e come um doce. Açúcar, né? Açúcar branco, refinado, não serve para nada. Não vai te dar nutrição nenhuma. Então, se o seu corpo ele vive inchado, né? E não adianta só comprar a balança, né? Vamos lá. Sódio excessivo. Aí eu vejo nutricionistas indicando, né, para as pessoas que fazem academia, não, mas você pode sim tomar um Coca-Cola Diet, né? Coca-Cola Zero. Pelo amor de Deus. Aí vamos entender, né? Se a pessoa está buscando tirar calorias, é uma coisa. Se ela quer saúde, é outra coisa, tá? Se a Coca Zero não tem, né? Qualidade de calorias, mas ela tem um sódio excessivo. Então, aqui nós não estamos falando de saúde. Tá? Então, vamos lá. Ah, viu? Falei?
Tem muita gente, né, que toma Coca-Cola porque o nutricionista fala que pode. Não, faz tão mal assim. Ah, fala assim, mas eu vou tirar tudo. Tira. Refrigerante não serve para nada. Nada. Serve pra nada. Nossa, você já leu atrás as especificações ali daquele produto alimentício? O refrigerante é um dos piores da lista. Né? Não vamos falar o que tem, mas é, é, é muito, é muito sódio. Né? Nós estamos falando da questão aqui do Coca Zero, por exemplo, o refrigerantes zeros, né? Não fala só sobre a Coca, mas refrigerantes zero. O sódio é excessivo. E daí, por isso que as pessoas ficam desreguladas, né? Tireoide desregulada. E aí, olha só, aí nós vamos falar do ultraprocessados, né? Ultraprocessado. Olha que coisa, né? Olha quanta porcaria você está levando para dentro do teu organismo, né? Ah, mas eu gosto de bacon. Ah, mas eu gosto de calabresa, né? Eu gosto de presunto. Pelo amor de Deus, comece a estudar profundamente o que tem em cada um desses ultraprocessados. Recentemente saiu uma, uma matéria, né? Que alguns alimentos eles serão obrigados a ser escritos na frente do produto, que eles não são próprios para consumo humano. Imagine, você vender um produto, você comprar um produto, você sabendo que está escrito, não é próprio para o consumo humano, e você comprar, ter tua consciência, tá? Mas ok, aqui né, nós estamos conversando sobre isso. Você faz o que você quiser, né? Você pode fazer o que você quiser. Ah, mas eu não posso, então, comer nada? Não posso comer presunto? Não posso comer nada diferente? Não posso? Não. A gente precisa entender, quanto mais processamento tiver, mais química vai ter, mais veneno você vai estar engolindo. Ah, uma vez? Ah, uma vez. Mas olha quantos anos você vai viver. Quantos anos você pensa em viver? E você vai estar 50, 60, 70 anos injetando dentro do teu organismo ultraprocessados, sódio em excesso, refrigerantes, açúcar escondido em molhos, em pães. Eles são os grandes culpados, né, do nosso estufamento. Você acha que batata frita não tem açúcar, né? Salgadinhos não tem açúcar? Tudo para ficar saboroso. Sal e açúcar. Sal e açúcar é justamente para viciar você. Você acha que eles estão preocupados com a tua fome? Eles não estão preocupados nem um pouco. Eles querem o seu dinheiro. E daí aqui entra, né, a indústria alimentícia, te fazendo encher a tua barriga, né, estufar, inchar, cheio de doença, pesar a balança, para depois entrar a indústria farmacêutica te dando um remedinho, né? O que é um remédio? Remediar, não é curar. E a gente achando, né? Nossa, mas eles não estão preocupados comigo. Então, esse estufamento que acontece com você, você acorda às vezes de manhã, você puxa, você olha no espelho, né? Nossa, por que eu estou estufado? O que será que eu comi? Esse estufamento, muitas vezes, ele vem do excesso de glúten, né? Lactose. Ou justamente esses alimentos mal preparados aí, como feijão, sabe? Você sabe preparar o seu feijão? Aqui, vamos dar um exemplo para você. Como que é o certo você preparar seu feijão? Tá? Tem gente que deixa aí de molho 2 horas, 1 hora. Não, você tem que deixar, olha, 24 horas. O ideal é 24 horas você deixar de molho. Aí você ainda pode colocar ali um limão espremido ou um vinagre de maçã. Tá? Aí você vai, por exemplo, se você deixar um feijão preto ali de molho, você vai ver o quanto de tinta vai sair. Aí você vai dizer assim, nossa, mas o meu feijão vai ficar branco. Olha, não vai ficar preto. Não necessariamente vai ficar branco, mas ele vai estar mais, a digestão vai ser mais leve para você. Se você. Não sei se você já conheceu, né? Já foi em algum lugar, uma fábrica de feijão, né? Quando eles entregam o feijão, eles vêm da roça, né? O caminhão chega ali, entrega, né? Não sei o nome daqueles espaços ali, descarrega o feijão lá, né? Vem outro caminhão, descarrega, vem outro. Aí, eles não podem deixar o feijão daquele jeito, né? Eles têm que fazer o quê? Para não estragar, para não caprichar, eles precisam jogar veneno. Eu estou falando só do feijão.
fora os outros alimentos. E veneno é veneno. Aí você acha que em uma hora de molho na água vai tirar o veneno, a sujeira. Então, quanto mais você puder ajudar o seu organismo, você tem que fazer. É o seu corpo. É o seu corpo. É a sua vida. Outra coisa que a gente precisaria tirar, não necessariamente você precisa fazer, mas o ideal era fazer. É tirar molhos da nossa vida. Molhos, molhos em tudo. Aí você faz aquele frango cheio de molho, né? Aquele macarronada cheia de molho. É muito molho. Aí, se você pega um tomate, pica ali o tomatinho e faz o molho de tomate, é uma coisa. Agora, se você compra molho pronto, aí que venha mais uma coisa aí. Primeiro que você vai comer uma macarronada, né? Desculpa. Macarrão, né? Glúten puro. Aí você ainda vai colocar lá o molho, né? O molho que tem muito. Tudo está escondido açúcar. Esse molho fica delicioso, né? Ainda mais aí, põe aqui condimentos e tal. E você acha que tá, nossa, que comida maravilhosa, né? E você não entende por que você acorda inchada, por que você acorda estufada, né? Eu vou te dar uma dica aqui, bem simples, assim, para você. Eu não gosto de estar falando aqui sem te conhecer. Por isso que na minha mentoria, eu gosto de conversar com você, entender a sua rotina, e a gente vai aplicar esse trabalho todo em você de forma inteligente, né? Você vai desinchar, você não vai passar fome, né? Aí eu preciso entender como é que está teu baço, né? Se você pode comer salada, se você pode comer melancia, tem tudo isso. Não é assim a gente vai trocar alimentos e não vai entender teu corpo. Não, a gente precisa entender o nosso corpo, tá? Mas para desinchar, essa é uma dica bem rápida para desinchar, né? Você pode comer melancia, né? Porque melancia tem 95% de água. Pepino, né? Nossa, pepino. É, chás como hibisco, cavalinha, né? E muita água, assim, que é para justamente desinchar e eliminar o estufamento. Isso, sim, uma coisa bem leve, rapidamente, só pontuando isso aqui, porque a gente vai fazer isso, vai falar isso em outra live, né? Aí vamos entender assim, Adriana, mas qual que é a diferença, né? Peraí, vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão me perguntando aqui. Sim. Então, olha só, a diferença, né, do fit, né, e alimentação saudável. Bom, veja, fit não significa ser saudável, tá? Fitness, né? Fit. Barra de proteínas cheia de adoçante químico, né? Porque ele tem que ter alguma coisa química. Como é que vai ficar aí nas prateleiras? Né? Vai ficar fechado dentro da caixa sem ter nada químico? É lógico que tem. Pode até ter menos calorias, tá? Mas não vai nutrir seu corpo. Tem que se comer a comida. Né? Arroz, feijão, batata doce, né? Mandioca também. É claro que você não vai comer arroz, macarrão, batata doce, batata. Nossa, não, né? Você tem que fazer sim um estudo do que você está comendo para você saber o que você vai poder colocar a mais. E não se mistura carboidrato com carboidrato. Saudável mesmo é comida de verdade, simples, fresca. Né? E tem formas de você já, mas eu gosto de comer uma barrinha durante o dia. Você pode fazer uma barrinha, você mesmo pode fazer na sua casa. Se você não tem problemas, né, com diabetes, né, vamos lá, tem uma dica bem rapidinha, depois você pode parar o vídeo e assistir, anotar. Mas é muito simples, pelo amor de Deus, é muito simples. É claro que daí, nesse caso aqui, a gente não consegue provar que, né, que são os alimentos realmente são perfeitos, mas o cacau, né? Você tem que comprar um cacau de qualidade, tá? Acima de 70% seria ideal, tá? 70, 100%. 50 já tá bom, mas 70 seria melhor ainda, 100 é ideal. Você faz a mistura lá. Vamos fazer assim, bem simples, tá? Para te ensinar. Você gosta de barrinha? Então, vamos comer barrinha, então, saudável.
em casa, preparado em casa, você sabe como você está preparando, você sabe, você está vendo que não tem nenhuma mistura química, tá? Não tem sódio, não tem nada em excesso. Então, vamos lá, se você não tem problema com diabetes, então você pode sim. Vamos fazer uma medida lá de 4 colheres de cacau em pó, 4 colheres de mel e 4 colheres de óleo de coco. Você vai misturar, você vai fazer essa misturinha ali num bolzinho, né? Ou já vai direto na panela, não tem problema. Você vai ter que misturar bem ali, vai desenrolar bem aquela mistura ali e tal. Vai ter uma esquentadinha. Não precisa esquentar por muito tempo, porque logo ela vai começar a firmar. Então, já deixa tudo preparadinho ali, as forminhas, né? Se você tem aquelas forminhas de silicone, já coloca. Se você não tem forminha de silicone, não tem problema. Você pode cortar uma embalagem de leite aí, uma caixinha, qualquer caixinha, você faz ali, ó, o tamanho do. Pode ser até numa forma, né? Se você for usar uma forma, você tem que colocar um papel vegetal, alguma coisa assim, para não grudar, né? Coloca ali, vai deixar na geladeira. Então, se você quiser, então, fazer a barrinha, você coloca lá, então, essa mistura que nós já fizemos. Por cima, você coloca ali, ó, o amendoim sem sal, né? Pode colocar semente de girassol, semente de abóbora. Aí você coloca as sementes, os grãos que você quiser. Depois você pode pôr por cima mais um pouquinho daquela mistura. Pronto, já fez a sua barrinha. Aí você vai lá, deixar na geladeira, lá 1 hora, lá, corta, guarda. Você pode consumir aí por 15 dias. É saudável, tá? Você viu como é que. Você viu? Você não colocou nada diferente, não colocou sal, não colocou nada diferente. Então, gente, a gente pode fazer em casa. Ah, preguiça. Olha, isso aí é muito rápido de fazer, é muito rápido. Tá? Então, vamos entender que fit não significa que é saudável. Fitness, né? Barra de proteína, cheio de adoçante, onde que é fit aqui? Tá? Quero te deixar uma frase de impacto aí, você que tá me assistindo aí, quem sabe numa pós-live, né? Você tá vendo depois, você vai assistir de novo. O que é bom para o seu corpo não vem em embalagens coloridas, não vem em embalagem. Quanto menos embalagem você puder abrir, melhor. Menos embalagens, menos embalagens. Eu moro em apartamento, eu tenho aqui garrafas de água de 5 litros, de 10 litros, eu corto na metade, compro terra, e olha só como é que eu faço. Eu como bastante ovos, né? De manhã, quando eu não estou em jejum, eu guardo essas cascas de ovos na geladeira, no freezer, né? Até uma quantidade, aumentar uma quantidade aí. Aí eu estou separando essas embalagens para, quando tiver uma quantidade de casca de ovos, né? Opa, agora eu vou montar minha hortinha. Corto a embalagem, coloco lá embaixo as cascas de ovos, bem moidinha, né? Casca de ovos, jogo a terra por cima. E ali eu coloco a minha plantinha, né? Cebolinha, cebola, né? Cebola que já está brotando, o alho que está brotando, coloco terra. E fica 15 dias já está já dando cebolinha, salsinha, alho. Espetacular. Eu moro em apartamento. Quem tem casa não faz isso. Então, gente, a gente pode aproveitar. Ah, mas nossa, você tem tempo? Não, não tenho tempo. Eu fico o dia inteiro fazendo lives, fazendo vídeos, trabalhando, né? Entregando o meu trabalho, meu conhecimento para as pessoas que querem emagrecer de forma inteligente. A gente precisa usar mais a nossa energia ao nosso favor. O jejum é ferramenta, mas ela não é mágica. Então não adianta eu só pensar assim, ah, pronto, achei o caminho, eu vou, né, usar o jejum para emagrecer. Então, você precisa entender que não adianta você fazer todo um jejum e depois sair comendo porcaria. Então, assim, o jejum é ferramenta, mas ela não é mágica. E os chás funcionais que vão aí aderir, né, à nossa dieta, eles são os nossos aliados. Tá? Isso vai nos ajudar muito para que o jejum, você se mantenha mais tempo, né, em jejum e seja de qualidade. Você fique muito bem. Isso vai se acostumando, você vai ver como é bom fazer. Então, vamos lá, de manhã, né? Depois que você faz o jejum, ou você está em jejum, tá? Então, em jejum, iniciei lá às 20 horas, né? O último horário de comer foi às 20. Então, se você for ver, das 20 de hoje até às 8 da manhã do outro dia,
Deu 12 horas. Porque a sorte, olha que legal, que até as horas que você dormiu também contabiliza, né? Contabiliza. Imagina que maravilha. Mesmo dormindo, tá? Mesmo, sei lá, repousando. Você dá uma pausa, você dá um descanso, você faz uma faxina no seu organismo. Aí aconteceu isso, então, ok, o que eu posso tomar de manhã? Tá? Você pode tomar, você pode tomar chá verde, você pode até tomar um mate, né? Vai acelerar o metabolismo. Só que é o seguinte, não sei para quem é gaúcho aí, né? Para quem é de Santa Catarina, gosta de tomar mate, né? Que fica lá horas, né? Tomando mate, né? Passando de família, né? Ficam horas e horas ali tomando mate, precisa cuidar, tá? Porque o mate ele é saudável até no máximo 1 hora e meia. Passou disso, ele começa a oxidar. Tá? Então, por isso que eu falei como a importância da gente estudar. Eu sou também fitoterapia, entendo muito bem sobre as ervas, né, os chás funcionais. Tá? Então, e aqui quando a gente fala de tomar o chá de manhã, sem açúcar sempre, né? Esquecemos o açúcar. O chá verde ele ajuda muito a acelerar o metabolismo. Tá? Isso é muito conhecido, nossa, justamente para acelerar o metabolismo. O ideal é que você compre o chá verde lá em casas de produtos naturais, né? Essências, essas empresas assim, porque não compre uma quantidade muito grande, não, tá? O ideal é comprar aí menos de 100 gramas, porque tem um período para você poder usar esses chás, tá? Passou de um período, ele não é que ele não vai funcionar, ele perde um pouco da propriedade, né? E daí, assim, você vai enjoar também só tomar esse tipo de chá. O ideal é que você possa comprar 50 gramas de cada, por exemplo, um chá verde, né? Você vai comprar um mate, você vai comprar uma camomila, você vai comprar vários tipos de chás, né? Capim-limão, alecrim, excelente, né? Para várias coisas, tá? À noite, né? Se você quer dormir bem, quer relaxar, pode tomar camomila, né? Valeriana, tá? Delícia também, a delícia vai te relaxar muito, você vai ter uma noite de sono espetacular. Tá? A delícia também é muito indicada para quem tem depressão, né? Para quem está passando um processo de depressão pesado, tá? Delícia, só que nós vamos estudar um pouco mais profundamente, né? Se isso vai me favorecer ou não, né? Se eu já tenho depressão, se isso vai me ajudar ou não, sabe? Porque senão a gente escolhe uma outra erva, tá? Escreve no chat aqui para mim, né? Qual chá você gosta de tomar? Qual chá você mais ama? Olha, eu vou dizer por mim. Eu adoro cravo, canela. Nossa, eu amo demais. Eu tomo chá de cravo e canela todo dia. Isso que o cravo, nossa, ele tem uma função espetacular em nosso corpo. Ele limpa as bactérias, fungos internos do intestino. Nossa, se você comer um cravinho por dia, vai te dar um sabor, né, na boca, além de trabalhar todo o intestino, né, limpar o intestino. Então, vamos lá, me conta aí qual chá você gosta de tomar. Eu já falei o meu. Olha só, maravilha, né? Olha, para dormir também, nós temos o chá de mulungu, tá? Você já conhece? Para quem não gosta de melissa, né? Para quem não gosta de camomila, né? Tem todas essas opções também. Anis estrelado, ai, que delícia, eu também gosto. Nossa, eu gosto muito de anis estrelado também. O ideal é não misturar muito chás, não, tá? A gente mistura 4, 5 tipos de chás, pega o chá verde, o chá mate, o chá não sei o que, faz aquele pacotão, mistura tudo lá. Não faça isso. É por isso que eu falei a importância da gente estudar cada erva em separado. Cada erva tem uma função. Aí você pega e mistura 4, 5. Uma vai tirar a função da outra. Não é que vai tirar, mas perde um pouco, sabe? Então, não precisa necessariamente tomar 5, 6, 7 ervas de uma vez. Isso que eu falei, quando você for comprar, compre aí 50 gramas, se você conseguir comprar. E manter muito bem fechadinho, né?
pacotinho fechado. Se você puder tirar, né, da embalagem e colocar em um vidro preto, né, deixar dentro do armário, bem fechadinho, tá? Para manter as propriedades, né, medicinais adequadas, né, ali. Isso, camomila, nossa, camomila, eu tenho, eu fiz há muitos anos atrás, meu filho tem 30 anos, né, agora, e eu fiz há muitos anos atrás dois travesseirinhos, um para ele e um para mim, de macela. Coloquei aquelas coisas mais gostosas do mundo. Até hoje tem o cheiro de macela. É uma delícia. Colocava ele para dormir, eles dormiam a noite toda. Ficava mais ou menos o dia todo meio que cansado, assim, com sono. Não é, porque a Marcela traz também isso. Marcela, camomila, é uma delícia. Uma ideia, uma dica para vocês aí, fazer travesseiro de Marcela. Ah, você não dorme bem? Tá, mas por quê? Vamos falar sobre isso, então, né? Sono, metabolismo, rejuvenescimento, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Se você não dorme bem, né? O seu corpo, ele vai entrar no modo de defesa, tá? Isso significa o quê? Seu metabolismo vai ficar lento. A sua fome vai aumentar. Olha o que acontece quando você não dorme na hora certa, você não consegue dormir. Ah, Adriana, mas eu nunca consigo dormir. Não, mas vamos entender, então, tá? E além de tudo isso, né, de você, teu metabolismo vai ficar lento, né? A sua fome vai aumentar consideravelmente e você vai envelhecer precocemente. Olha que coisa. Dormir bem é tão poderoso quanto comer certo. Então, imagine que legal você entender sobre jejum inteligente, poder aplicar essa prática, né? E dormir bem. Olha, sabe, você se alimentar bem, tomar os chás, tomar água, nas horas certas. Água pode tomar, não é que eu posso tomar tudo no limite, né? A gente precisa entender que nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. É aí que entra o biohacker, né? O que é um biohacker, né? O que é um biohacking, né? Vamos entender isso também. Tá? Então, vamos lá. Dormir bem é tão poderoso quanto comer certo. Então, se você não dormir bem, o que vai acontecer? O metabolismo vai ficar lento, né? Você vai ter muita fome e ainda vai envelhecer o paciente. Você já não percebeu que tem pessoas que acordam, assim, parece que tá tudo marcado, tudo dobrado, assim, né? Não consegue dormir. Ah, mas eu tomo café à noite e vou dormir e durmo a noite toda. Olha, você pode até dormir, você pode até pensar que relaxou. Seu corpo não relaxa. Não tem como. O café fica estimulando você, tá? Café, alguns tipos de chás, né? Chamate, vai estimular, tá? Ah, mas eu consigo dormir. Não, tudo bem, que bom que você consegue dormir. Mas relaxar, pode ser certeza que não acontece, tá? Então, quando a gente vai entendendo o nosso corpo, né? Você vai trabalhando de forma inteligente com ele. Poxa vida, eu posso? Nós não estamos desligados, né, do nosso corpo. É o nosso corpo todo. Vamos entender o nosso corpo todo. Se você olha para o espelho agora, você olhou para o espelho? Como é que você tá? Como é que está a tua pança agora? Desculpa a expressão. Como é que está a tua pança agora? Saindo para fora da calça. Você nunca teve. Ah, nunca tive e tal. E agora você está começando a ter. O que está acontecendo? Ou você está bebendo demais, né? Cerveja da barriga. Tá? Pedra, né? A barriga. Pedrada. E aqui, eu não estou dizendo para você parar. Mas qual a necessidade de tomar 50 latinhas? Né? Não há necessidade. Ah, mas eu estou tomando com os amigos. Tudo bem. Então, agora no outro dia você vai ter que ficar em jejum. Tem que limpar. E aqui não estou dizendo para você que você. Estou te facilitando, não. Vamos lá entender, então, por que acontece isso? Por que acontece, né? O que acontece nesse processo todo aí da insulina, que vai desempenhando, né? Vai acontecendo essa resistência no nosso corpo. Por que vai criando resistência? Porque você não está trabalhando a favor do seu corpo. Você está deixando ele trabalhar sozinho. Ah, mas eles falam assim, não, mas o meu corpo é uma máquina. Tá? Mas a sua máquina também precisa de ter manutenção. Manutenção. O jejum é manutenção. Quando a insulina fica alta o tempo todo no seu corpo, o que vai acontecer? Vai armazenar gordura muito mais facilidade. Vai armazenar gordura, mas vai armazenar gordura.
Você está enviando comida, está armazenando gordura. A insulina está enviando, né, gordura, gordura. Você precisa de tudo isso? Não precisa. E a função do jejum é essa, é reduzir os açúcares, né, esses níveis de açúcar no teu corpo, aí, que está te fazendo mal, que está criando essa gordura, a visceral. A gordura visceral é a pior gordura que tem nos órgãos. As pessoas não entendem por que elas falam assim. Daí, olha só o que, que acontece. A pessoa tem lá 60 anos, ela vai dizer assim, nossa, estou com diabetes. Oh, Deus, você me deu diabetes. Desculpa aqui a expressão, falar sobre isso. Você está culpando a Deus. O corpo é teu. Ele já te deu a vida. E você não cuidou do templo, que é o seu corpo. O teu corpo é o templo. Então, você precisa ser inteligente, ter consciência. Agora aqui, ó, você vai assistir essa live aqui e não vai fazer nada, tudo bem, tá tudo bem, consciência tua. Enquanto você não sabe, é uma coisa. Agora, quando você sabe e continua fazendo, aí, né, vamos dizer assim, maturidade. Eu falei que essa live ia ser puxada. Falei, falei. Gente, eu tô falando de verdade. Eu já atendi muita gente que estava assim no estágio que eu achava que não ia ter solução. Eu bebia muito, 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 muito. Ó, até começou a fazer jejum. Até começou a fazer jejum, mas logo caiu, que não aguentou. Caiu no sentido assim, não, é muito tempo ficar sem comer. Não, eu falei, você não precisa necessariamente ficar 24 horas sem comer. Só levar uma pausa para o teu organismo. Então, esse meu aluno, eu fiquei bom tempo para firmar um trabalho bem feito. É uma questão dele, né? De atrasar o próprio processo dele. Tá? Ele está aqui na live, tá, inclusive. Então, o jejum, a redução de açúcares e exercícios ajudam a reverter esse quadro da insulina alta no corpo. Tá? É que assim, não adianta eu pensar que eu vou fazer só jejum e vou estar emagrecendo. Emagrece? Emagrece, sim, você vai perder gordura. Mas para a gente se entender melhor, vamos fazer atividade física? Vamos escolher uma atividade física? Porque, claro que o ideal é desenvolver músculo, né? Criar músculo, é fazer musculação. Tá? Musculação, e aqui não é brincadeira, não, é musculação pesada. Vamos entender aqui, tá? Você precisa pegar um negócio lá em cima, você vai sentar, você vai pegar uma caneta, você vai levantar, senta. Você precisa de músculo. Se você não tem músculo, como é que você vai trabalhar? Então, músculo é muito importante a gente fazer. Tem que fazer atividade física. Então, isso, verdade, verdade. Tô falando sério. Precisa fazer atividade física. Olha, vou dizer uma coisa: 3 vezes na semana, 4 seria o ideal. Sim, todo dia seria o ideal. Tá? Você consegue trabalhar cada músculo em separado. Tá? Para quem não tem o tempo. Meia hora. Olha, gente, 35 minutos na academia. Mas é para você ir para a academia e fazer atividade física. É que tem gente que fica lá conversando com os aparelhos, conversando com o coleguinha. Além de estar atrapalhando o próprio treino, está atrapalhando o treino da coleguinha. Daí tem gente que não fala, não consegue falar, não, né? Ele fica ali. E está atrapalhando o treino de todo mundo. O treino dela, o treino da outra, e o treino da pessoa que quer usar o aparelho que você está ali, enroscada ali. Então, academia é para ir treinar. Tem gente que fala que academia é terapia. Não, academia é uma terapia, mas entre aspas, né? Não vamos lá para ficar papiando. Vamos lá para treinar. Treinar. Academia é treino. Nossa, parece que você não tem nada para fazer na vida. Então, é isso que eu falo, gente. 35, vamos ter 40 minutos, tá? Até que você tem que fazer um aquecimento ali. Olha, 40 minutos bem feito de treino. Puxa vida, você vai ficar muito bem. Gente, olha, nós estamos em agosto. Já pensou se você quer, final do ano, você quer usar aquela roupa melhor, sabe? Você está usando aí um 40, 42, aí, 46, aí você quer diminuir o tamanho? Putz, você quer entrar naquela calça que você não consegue, que você está lá guardado lá 5 anos lá que você não consegue mais usar? O que acontece normalmente com as pessoas? Elas, né, estão usando, né, um tamanho, aí ela vai na loja e aquela calça, o número que ela achava que ela estava usando, não está servindo mais, né? Aquele número, ela já aumentou o número. E daí, em vez de ela não comprar roupa e pensar assim, não, eu vou emagrecer,
eu quero voltar ao número que eu tinha, a pessoa compra um número maior, mesmo que é um pouquinho larguinha, né? Bem pouquinho, né? Tá larguinho. E daí, daqui a pouco, ela tá, aquela calça que ela comprou, que ela já tá mais larga, mesmo que estava larga, a pessoa está engordando de novo. Não compra um número maior, diminui o que você come. Meu Deus do céu, que desespero que as pessoas têm de comer tanto, porque precisa comer, precisa comer, precisa, precisa. Não. A gente precisa nutrir apenas. Nutrir o nosso corpo. E agora eu quero fazer umas perguntas para vocês aí. Quero que vocês perguntem, fazer pergunta para vocês, não quero que vocês façam pergunta para mim. Vamos lá, quero entender vocês aqui. Eu quero entender vocês, eu quero saber se vocês estão me entendendo, né? E se vocês vão, sim, trazer isso para a vida de vocês. Porque a gente precisa ter uma mente forte. Ah, lá, ó. Como lidar com as recaídas, né? Olha, não, nada é fácil, né? Nada é fácil, nada na vida é fácil, né? Você precisa trabalhar, você precisa cuidar do seu filho, do seu marido, né? Nem sempre vai ser fácil, mas você precisa ter uma mente forte. Sua mente não pode comandar você. É você que comanda a sua mente, é você que manda no seu corpo, é você. O que tem na sua cabeça aí falando aí não é você que manda. Aí você vai lá fazer academia, né? Tá lá escrito lá no papelzinho lá, 3 séries de tanto, tanto de peso. Você fica naquela ali, 5, 6 anos. Você acha que tá evoluindo só. Ah, eu tô indo todo dia na academia. Não, mas peso, você precisa pegar peso, tá? Vamos voltar para a pergunta lá, mas vamos lá. Você precisa estimular o seu corpo, estimular a sua mente. Isso é justamente isso, né? Como lidar com recaídas. Você precisa ser muito mais forte que a sua mente. A sua mente não é você. Essa voz que você escuta aí não é você. Vamos lá. Como montar um prato equilibrado fora de casa? Então, vai depender como que tá. Se você vai tomar café, ou se você vai só almoçar, né? Fora. Vamos lá. É claro que a primeira coisa que a gente precisa colocar no seu prato é proteína. Nosso corpo precisa de proteína. Os nossos músculos precisam de proteína. Então, a proteína sempre em maior quantidade, tá? Vamos fazer uma proporção aqui. Prato ali tem 100%. Prato. 100% de prato. E você vai colocar 60% de proteína, né? Olha como é bastante. 30% de fibras, ó, 60, 30, e 10% de cereais ali, de uma coisa assim, grãos. Tá? Grãos agora, grãos, há pouco tempo que nós estamos comendo grãos, então a gente precisa cuidar um pouco, tá? Verduras, né, legumes, tá? Ok? Gorduras boas, tá? Então, vamos diminuir um pouco, 50% aí, né, de proteína, 30% aí de gorduras, 20% de fibras, né? Tá? Essa quantidade, tá? Salada. Eu queria combinar com vocês o desafio. Vamos combinar um desafio de 7 dias para a gente criar um novo hábito. Se você fizer 7 dias a mesma coisa, o seu hábito, você já está desenvolvendo um hábito. É bem interessante isso. Mas eu preciso de gente, né? Está comigo. Eu consigo. Já consigo desenrolar bem meus desafios. Eu quero você. Eu gostaria de ter você comigo. É isso aí. A gente precisa treinar nossa mente para ela se tornar forte. Forte. A gente precisa comandar. Nós precisamos comandar a nossa vida. Nós precisamos. Seja o protagonista da tua vida, da tua história. Gente, eu quero ver com vocês o seguinte. Hoje eu dei um mapa, né? Muita coisa interessante para vocês.
Eu estudei apenas no mapa. Mas é muito pouco o que eu falei para vocês. Mas na minha mentoria, na minha mentoria de 3 meses, eu caminho com você. Eu pego na tua mão. Nós vamos trabalhar juntos. Eu vou entender o seu processo. Você vai falar para mim o que você está sentindo, o que você está passando. Você vai estar comigo todos os dias, tá? Você vai ter meu WhatsApp. Eu vou acompanhar você. É justamente isso. É um plano personalizado. A gente ensina aqui, né, de uma forma geral, é o que todo mundo pode fazer. Está tudo bem. Mas, mas justamente a mentoria vem a esse favor, né? Trabalhar personalizado. Nossa, você desenvolve muito melhor. Você vai ter o conhecimento de cada coisa. O que eu posso, o que eu não posso consumir, né? Eu preciso entender, por exemplo, eu não como cenoura, eu não como cebola, eu não como um determinado erva, uma fruta. Vamos trocar alimentos fracos, carboidratos fracos, por carboidratos fortes, né? Eu posso comer batata doce? Eu posso, claro que eu posso. Mas por que eu não posso comer batata doce? Ah, mas tem gente que não gosta de batata doce. Ok, então vamos trabalhar um outro carboidrato forte. Entenderam? Então, a minha mentoria é isso, tá? São uma mentoria de 3 meses que eu caminho com você, eu pego na sua mão, eu falo com você todos os dias. Eu vou te provocar ali, ó. Como é que é o jejum, né? Vamos tomar um chá agora? Eu acompanho você. As minhas alunas, elas amam, elas adoram. Depois que a gente faz a mentoria, a gente acaba sempre ficando amigas, né? E daí elas acabam sempre pegando dicas comigo e tal. E acontece que a mentoria, ela é por 3 meses, mas tem gente que acaba comprando de novo e a gente acaba. Mas assim, é profissional. Tem amizade? Tem, mas é profissional o negócio, sabe? Para fazer dar certo. Para fazer você entender, conhecer cada planta, cada erva, cada alimento, o que ele vai fazer no teu organismo, o que ele vai fazer de bom, o que ele vai fazer de ruim, o que eu posso comer no desjejum, né? Eu posso tomar um suco, né? O que eu posso fazer? Eu posso tomar um leite? Então, isso tudo a gente vai, vai saber aplicar na nossa vida, né? De forma inteligente. Então, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, tá? Nós vamos trocar receitas. Trocas inteligentes de carboidratos, fracos, né? Fortes, tá? Isso, a minha mentoria é de 3 meses. Eu acompanho você 3 meses. A partir do momento que a gente fecha a mentoria, eu vou ficar com você 3 meses. Vamos entender o que está acontecendo. Isso. O investimento, gente. Eu já cobrei mentorias, né? Já fiz outros tipos de mentorias, vários meses. Mas para a gente facilitar, né? Para diminuir custos para as pessoas que querem entrar no plano, que querem ser VIP também, que querem ter a condição média, né, para poder investir, eu resolvi fazer assim, uma coisa muito absurda, tá? Diante de todo o meu conhecimento, eu ainda assim quero te ajudar, quero que você tenha resultados assim impressionantes, justamente porque eu quero que você tenha resultado, você vai me indicar, né? Você vai me indicar, tenho certeza que você vai me indicar. Assim como eu tive muitas alunas que indicou uma, indicou a outra e tal. Então, famílias, pais, casais, o investimento, é, o investimento que eu tinha era de 8 mil. Mas aí eu resolvi diminuir a mentoria, o tempo de estar com você, justamente para você chegar mais rápido ao seu objetivo, mais rápido ao seu resultado final. A gente vai se pesar, a gente vai se medir. O investimento aqui era de 5 mil reais, porém, né, esses 3 encontros que nós vamos fazer, eu vou manter o preço de 3 mil reais por 3 meses. Tá? Então, pode fazer de quantas vezes você quiser, 12 meses, 12 parcelas, tá? Mas assim, realmente só porque nós estamos conversando aqui, tá? Isso é um bônus, né? Para quem conseguir fechar hoje, para quem conseguir fechar aí nessa semana, durante a semana, ou pelo menos até nas últimas lives, nós vamos fazer mais 3 domingos aí, 2 domingos agora, né? Nós temos muito assunto ainda para compartilhar.
Eu quero chegar bem a fundo mesmo as ervas, né? Vamos falar mais profundamente também sobre o jejum, mais especificamente o que acontece, tudo o que acontece em cada estágio do cada estágio mesmo, cada 12, 14, 18, 16, 18, 20, 24, todo esse tempo, o que acontece com cada fase? Mais tempo vai ficar, o que vai acontecer? Então, é muito profundo. Foi muito rápido, passou muito rápido essa live. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Então, olha, então, o bônus para quem fechar hoje, tá? A gente faz, então, os 3 meses, né? R$ 3.000 por 3 meses, com acompanhamento, como falei, 24 horas, 24 horas, não vai acontecer porque nós vamos precisar dormir, né? Mas você vai ter meu celular para conversar comigo. E ainda te dou uma sessão, né, gratuita, porque nós vamos precisar ter essa sessão gratuita, porque nós vamos precisar conversar bastante. Então, nesse primeiro atendimento, não vai contabilizar, tá? Justamente para você que quer, que escolheu sua melhora, né? A gente precisa escolher. Se eu não. Para mim tá bom, tá tudo bem. Eu passo na frente do espelho, vejo minha barriga caindo, minha calça que não fecha, né? O botão da camisa que está se abrindo, eu tô perdendo roupa e não estou fazendo nada. Aí tudo bem, aí você pode ficar. Eu não quero esse tipo de gente. Eu quero uma pessoa comprometida que venha estar comigo, venha realmente, não, eu quero perder tudo isso. Eu quero perder coisas que, na verdade, essa gordura não é sua, né? Ela tá aí porque você foi deixando, tá? Nós vamos entender tudo isso. Vou te ensinar o que você precisa fazer, passo a passo, né? Dieta da semana. Nós vamos trocar os alimentos que você não gosta por aqueles alimentos que são importantes para você, né? Entender o porquê que a beterraba, porquê que a cenoura, porquê que eu posso usar, porquê que eu não posso usar. Tudo isso, nós podemos até fazer também tortas, bolos, né? Saudáveis, podemos sim comer tudo isso, tá? De forma saudável, podemos fazer pelo micro-ondas, podemos fazer no forno, no air fry, tudo é facilitado, justamente para isso, né? Então, o bônus para, se você for fechar hoje, aí 3 meses, né, de trabalho, eu vou puxar a orelha. Estou boazinha aqui. Na hora da gente trabalhar, o trabalho você vai gostar. Tá? A ideia é o resultado, eu quero te trazer resultado. Meu trabalho é esse, tá? Então, para você, né, que quer, que escolheu, né, me chama agora no direct, no WhatsApp, tá? Vamos garantir a sua vaga. São pouquíssimas vagas. Nossa, depois que eu comecei a fazer as lives aqui, né, muita gente vai me chamar. Então, se você realmente escolheu aí, pode me chamar. Vamos colocar uma hora bem legal para você aí, tá? Porque tem muita gente, tem gente de fila de espera, tá? Mas vamos colocar um bom horário para você aí. E quem sabe aí, depois que eu terminar esses 3 encontros aí, não seja mais esse valor. Possivelmente eu vou aumentar, porque eu não vou conseguir manter muito tempo esse valor, tá? Então, vamos lá recapitular, tá? Você vai ter um plano personalizado, tá? Acesso ao meu WhatsApp, né? Nós vamos ter trocas de receitas inteligentes, tá? Nós vamos vamos entender quais são os alimentos fracos, os carboidratos fracos, né? E quais são os alimentos fortes que eu preciso trocar para eu ter uma saciedade maior. Entender o que eu vou, após o jejum, né? O que eu vou comer após o jejum, né? Quais chás eu posso usar durante o dia, o que eu vou para acelerar o meu metabolismo, né? Para eu reduzir gorduras, para eu desinchar, o que acontece de eu trocar uma farinha, qual é o ideal, qual farinha ideal, qual não é. Tudo isso a gente vai entender. Então, eu espero que você tenha gostado muito. Deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa, acha não, que você sabe que precisa, tá? Nós estamos fazendo uma condição muito especial para você, tá? Um plano personalizado. Isso é para poucos, tá? Com certeza essa semana já vai fechar a minha agenda, tá? Mas eu quero deixar uma vaga para você. Eu sei que você precisa. Eu já precisei, eu precisei emagrecer, precisei entender meu corpo,
tá? Porque eu comia muito pouco e eu não entendia porque eu emagrecia. Não emagrecia, não emagrecia. Eu comia muito pouco justamente para não engordar e eu não conseguia emagrecer. Eu não entendia isso. Mas quando eu comecei a entender, né? Eu saber trocar os alimentos. Saber o que comer, depois de eu ficar tanto tempo sem comer. O que eu posso comer? Depois que eu ficar tanto tempo sem comer, eu posso comer um bolo? Não, né? O que eu tenho que comer depois que eu fiquei bastante tempo sem comer? Né? Uma proteína, uma gordura, que vai me dar saciedade. Então, gente, olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Tem mais alguma pergunta? Ai, que legal, gostei, gostei de saber. Que bom, fico feliz. Muito bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Essa energia, essa troca. Então, eu aguardo vocês no domingo que vem, tá? Que dia que vai ser domingo que vem? Vamos deixar aqui já agendado, né? Olha, domingo que vem vai ser dia 24. Isso, né? Ah, então, vamos lá. Pode ser esse horário, às 20 horas, às 20h20? Esse horário tá bom? Pode ser mais tarde? Vocês querem mais tarde? Tem gente que está pedindo para ser às 21h. Nós podemos combinar, tá? Mas então, vamos lá. Eu não sei se eu vou deixar essa live salva. Eu coloquei aqui para salvar, para gravar. Não sei se eu vou deixar ela salva, tá? Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aí ao longo da semana aí. Se vocês vão, realmente, vocês deixar vocês assistirem, tá? Muito bom. Fiquei feliz em ter vocês. Essa energia legal. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Então, vamos lá, recapitulando. Então, bônus para fechar esses. Vamos lá. O ideal seria hoje, né? Fecha hoje, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vai ter até pode te dar dois dias especiais para a gente conversar, sem contabilizar aí no plano, né? Me chama no direct. Pô, me chama no direct que a gente vai fazer uma parceria muito legal. WhatsApp aqui. Vocês têm os números do ADM. Fora isso, não tem ninguém mais que chama vocês. A gente não chama se vocês não nos chamarem, tá? Somente os nossos nomes estão aqui para entregar o conteúdo, para trabalhar esse acompanhamento personalizado. Tá bom? Gente, muito obrigada. Fiquei feliz de vez mesmo de ter vocês aqui comigo. Mais uma vez. Nos vemos aí, então, dia 24. E as informações eu vou estar passando ali no grupo do WhatsApp, tá? Ok, gente. Legal. Obrigada. Garanta a sua vaga. Me chama no direct. Me chama, me chama. Quanto antes você me chamar, melhor. Ó, já tá tocando aqui, ó. Quanto antes você se chamar, melhor você vai ser para garantir a sua vaga. Tá? Muito bem, gente. Muito bem.